Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso culto, aqui da Igreja Batista Filadélfia Internacional de Barreiras. É uma honra contar com sua presença e antes de trazermos a mensagem, antes de orarmos, eu já queria pedir aquela ajuda para você, ok? Que tal você ser agora um missionário da era digital? Que tal você pegar esse link que está aí agora aí no YouTube, aqui embaixo, e compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Você pode compartilhar aí para os seus grupos de WhatsApp. Isso seria uma bênção, ok? Então, eu queria te dar aí um minuto, enquanto nós oramos, para que você possa nos ajudar, para que você possa estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas. Hoje nós vamos estar falando sobre a unção de Deus, como receber a unção de Deus na sua vida. Então, queridos, eu queria que nesse momento você compartilhasse aí, nas redes sociais, no Facebook, no seu Instagram, e que você não saísse dessa ministração sem clicar aqui, no inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, ok? Vamos orar. Eu queria que nesse momento você criasse uma expectativa grande no seu coração pelo que Deus vai fazer aqui nas nossas vidas hoje, ok? Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, usa-me nessa noite. Abre o coração dos teus filhos que estão nos ouvindo, não importa onde eles estejam, Senhor. Eu creio que se eles chegaram até aqui nesse canal, nesse vídeo, é porque o Senhor tem algo para falar com eles. Eu creio, Deus, que não foi por acaso que os teus filhos receberam o link dessa transmissão. Eu creio, Deus, que o Senhor tem algo grandioso para fazer na vida de cada um deles. Tem pessoas com ministérios parados que hoje, a partir de hoje, vai começar a se mover novamente. Há pessoas que tinham parado de sonhar, parado em confiar em líderes, em confiar, Deus, na autoridade. E hoje isso também vai mudar e vai ser transformado. E aquilo que foi destruído pelo diabo será restaurado nessa noite, Senhor. Nós cremos que o mesmo poder que agiu na vida, Deus, dos apóstolos no livro de Atos, pode agir em nossas vidas hoje. Nós cremos que a unção de Deus pode fluir, porque ela, Deus, é incontrolável, ela é imparável, Senhor, ela não tem limites, ela não tem barreiras físicas, temporais, espaciais. Senhor, nós cremos no teu poder nessa noite, por isso que nós te pedimos, Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós temos uma palavra de Deus para você. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia ou acompanhasse conosco lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A palavra do Senhor aqui, querido, está dizendo que, aqui é Jesus falando, que nós receberemos poder quando recebermos a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo descer sobre nós. O tema da ministração de hoje é recebendo a unção de Deus. Recebendo a unção de Deus. Será que você já teve uma experiência com a unção de Deus? Será que você sabe o que é a unção de Deus na sua vida? Você conhece alguém cheio da unção de Deus? Você sabe como é a vida de uma pessoa cheia da unção de Deus? Quando você ouve essa palavra unção, o que vem à sua mente? Quando você ouve essa palavra, o que vem na sua cabeça? Para muitas pessoas, a unção é algo para poucos. Na cabeça da maioria das pessoas, a unção é para poucos. Na cabeça de outras pessoas, a unção é algo bonito de se ver, de se sentir. E para outros ainda, a unção é uma coisa espiritual, distante do natural. Sabia que tem crente que nunca experimentou a unção de Deus? E muitos crentes que nem acreditam na unção de Deus, que não acreditam na manifestação do poder do Espírito Santo. E ainda há quem pense que unção é apenas falar em línguas.
Há pessoas que pensam que unção é você rolar pelo chão, sabe? É você entrar num transe espiritual, num êxtase espiritual. Pessoas pensam que a unção de Deus é quando alguém dança, rodopia. Tudo isso, querido, é lindo. Mas a unção não é apenas isso. Pastor, então, o que é unção? Biblicamente, o que é unção? O que acontece quando a unção de Deus se manifesta na vida de uma pessoa? Eu quero trazer uns conceitos que o Espírito Santo falou comigo hoje sobre unção. Unção é a manifestação da presença do Espírito Santo nas pessoas, no ambiente, numa comunidade ou numa situação. O que é unção? É a presença, é a manifestação da presença do Espírito Santo no ambiente, nas pessoas, numa comunidade ou numa determinada situação. Quando a unção vem, quando a presença de Deus vem, uma pessoa é transformada. Quando a unção vem, uma situação é transformada. Quando a unção vem, uma comunidade pode ser impactada. Quando a unção vem, querido, pessoas podem ser totalmente, mudadas. O que é unção, pastor? Outra definição que o Espírito me falou hoje é: unção é algo que você recebe de graça, ministrada sempre de cima para baixo. A ministração da unção sempre é de cima para baixo. O Espírito Santo trabalha com autoridade e a unção é recebida de graça, ministrada de cima para baixo, quando nós falamos do princípio de autoridade. Unção também é algo que depois que é recebida, pode ser apagada, pode ser diminuída ou pode ser aumentada. Então, quando nós recebemos a unção de Deus, nós podemos ter 3 atitudes a respeito dessa unção. Nós podemos fazer com que essa unção seja apagada. Nós podemos fazer com que essa unção que nós recebemos, quando nós recebemos a ministração, nós podemos fazer essa unção ser diminuída em nossas vidas, diminuir o nível e o impacto dela em nossas vidas, ou nós podemos tomar uma atitude de aumentar cada vez mais essa unção que recebemos. Quarta coisa que a unção é o poder do Espírito Santo atraindo o reino de Deus para uma situação. O que é a unção? É quando o poder do Espírito Santo atrai a realidade do reino de Deus, o poder do reino de Deus para uma situação. Por isso que alguém cheio da unção, ele transforma uma casa destruída, ele transforma aquela casa, quando ele ora, quando ele busca a Deus, ele transforma num lar de paz e de bênção. Por isso, uma pessoa cheia da unção é capaz de mudar um país. Por isso que uma pessoa cheia da unção pode mudar um casamento. Uma pessoa cheia da unção pode transformar uma enfermidade em saúde plena. A unção de Deus é quando nós atraímos o reino de Deus para nós, para uma determinada situação. Queridos, mas antes de falarmos como receber a unção, eu queria dizer como não receber a unção. O que não é a unção? Como não receber essa unção? Você pode fazer 3 coisas para não receber a unção. Se você não quer a unção de Deus na sua vida, você pode fazer essas 3 coisas aqui que eu vou te falar agora. A primeira delas, se você não quer receber a unção, basta apenas não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não quer unção, segundo, você também não precisa crer na palavra de Deus. Então, se você não quer receber a unção, você não precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Você também não precisa crer na palavra de Deus. E terceiro, você, para não receber a unção, basta se isolar da igreja. Essas 3 coisas impedem qualquer pessoa de receber a unção de Deus na sua vida. Não crer em Jesus, não crer na palavra e se isolar da igreja. São 3 coisas que são inimigas da unção. Pastor, mas como nós podemos receber a unção? Como nós podemos receber a unção? Querido, você precisa entender algo. Para eu continuar aqui, nós só podemos continuar se você entender
esse princípio da unção. Eu acho que no tocante ao tema da palavra, como receber a unção de Deus, como você está vendo aí, a coisa mais importante que você tem que ter em mente é que a unção é transferível. A unção é transferível. Você pode falar aí onde você estiver isso, esse princípio para sua mente entender, quando você libera uma palavra, a sua mente entende. Será que você pode dizer onde você estiver, se você pode falar isso, você pode dizer a unção é transferível. Esse é o principal da unção, na questão do receber. Como receber a unção, é isso que você tem que ter em mente. Ela é transferível. O que significa, pastor? Que você não toma de ninguém, você não tem como de outra forma conseguir. Unção é como uma herança. Você não toma, você não trabalha para conquistar. Não, você recebe. Recebe de outra pessoa. Unção é transferível. Pastor, como é que o senhor mostra biblicamente, já que nós estamos falando biblicamente, como é que nós podemos receber a unção biblicamente? Lá em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Versículo 25, nós vemos que Deus ele deu uma autoridade para Moisés dividir a unção que estava sobre ele. 11, 25, Números 11, 25 diz: Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Deus tirou uma parte do Espírito, ou seja, uma parte da unção que tinha dado a Moisés. O que é a unção? Presença do Espírito Santo. Se você quiser unção só para se aparecer, você vai precisar ter o Espírito Santo para se aparecer. E eu não sei se ele vem para você se aparecer. Mas o Espírito Santo é unção, a presença dele é unção. Moisés, a Bíblia diz aqui que Deus tirou uma parte da unção que tinha dado. Quem tinha dado para Moisés? Deus tinha dado para Moisés. Mas aqui Moisés, ele vai repartir com outros 70 líderes. Entenda, por que Deus não pegou a unção e deu diretamente aos 70 líderes? Por que Deus fez dessa forma? Porque aqui é Deus orientando Moisés. Moisés, você vai chamar 70 líderes aqui na igreja e eu vou repartir a unção que está sobre você para esses líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. Entenda isso. A unção foi repartida da vida de Moisés para a vida dos discípulos. Por quê? Porque unção é transferível. Deuteronômio 34, versículo 9, veremos o mesmo Moisés dividindo a unção. E aquilo que ele já tinha dividido antes, não ficou pouco depois. E ele ainda dividiu com outra pessoa, com Josué. Diz assim no versículo 9, Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, e assim ficou cheio de sabedoria. E os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Olha só como Moisés agora unge Josué. Ele transfere a unção, colocando as mãos sobre a cabeça de Josué, impondo as mãos sobre Josué. E ele, querido, passou a ter a mesma autoridade que Moisés tinha. Lá em 1 Samuel 10, 1, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, nós veremos outra pessoa ungindo o outro. Entenda, diz assim, Samuel, que era um sacerdote, tinha levado consigo um frasco de azeite, e ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse, o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Entenda algo, querido. Mais uma vez, uma pessoa com autoridade ministra sobre a vida de outro, para que esse recebesse a unção. Lá em 2 Reis, capítulo 2, 2 de Reis, capítulo 2, versículo 9, veremos mais uma vez isso acontecendo, mais uma vez a unção sendo transferida, e diz assim a palavra do Senhor. Ali Elias disse a Eliseu, Eliseu era discípulo de Elias, diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora.
Eliseu disse: eu quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Ou seja, eu quero receber unção dobrada. No versículo 10 diz, Elias disse, esse pedido é difícil de atender. Unção já é difícil, unção dobrada, mais difícil ainda. Mas deixa eu te falar algo, é possível receber. Lá em João capítulo 20, versículo 22, João capítulo 20, versículo 22, nós veremos o próprio Jesus fazendo isso. Nós veremos o próprio Jesus ministrando o Espírito Santo. Depois soprou sobre os discípulos e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus está fazendo isso. Em Atos 10, 44, já vimos agora os apóstolos. Olha que eu caminhei na Bíblia inteira agora. Vim de Moisés, fui lá para Samuel, Saul. Nós já fomos para Elias e Eliseu, para os profetas. Estamos falando aqui do tempo da lei, do tempo dos profetas, do tempo de Jesus, e agora estamos falando do tempo da igreja primitiva. O que nós veremos? Que princípio não muda. O jeito de Deus fazer as coisas continua o mesmo. O mundo mudou, a tecnologia veio, mas a unção não vem de outra forma, a não ser do mesmo jeito que veio no tempo de Moisés. Unção é transferível. Lá em Atos 10, 44, Atos capítulo 10, versículo 44, nós veremos como a unção veio. Olha só, quando Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. O que aconteceu? Quando Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre quem ouvia. E eu profetizo que isso vai acontecer nessa noite, querido. Que enquanto essa palavra está sendo ministrada, se houver uma expectativa no seu coração, se você respeitar a unção, você vai recebê-la. Porque você jamais receberá a unção que você não respeita. Mas eu profetizo que do mesmo jeito que aconteceu quando Pedro pregava para a família de Cornélio, pode acontecer aí onde você está, você pode receber a unção de Deus. Amém? Você crê nisso? Lá em Atos, capítulo 9, versículo 17, vemos outra pessoa recebendo a unção de Deus. Atos 9, 17 diz assim, então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou até aqui mesmo, o Senhor que aqui me mandou é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Nós percebemos, querido, em todos esses versículos, eu quis trazer exaustão bíblica para que você entendesse. O que eu vou ministrar para você a partir de agora, isso não é inventado da minha cabeça, isso não é coisa de igreja evangélica, isso não é coisa de igreja batista, isso é coisa da palavra de Deus. E se você crê nessa palavra, você entenderá. Eu estou trazendo embasamento bíblico. Pastor, como é que eu vou receber a unção de Deus nessa noite? Entendendo que ela é transferível. E se nós entendemos hoje, se você for esperto, se você entender que ela é transferível, é baseado nesse princípio que nós vamos falar agora só 4 pontos para você receber a unção. E aí nós já encerramos aqui e eu oro por você no final. Enquanto nós estamos ministrando a palavra, querido, nós temos uma equipe técnica aqui. Se você precisa de oração hoje, nós vamos levantar um clamor no final dessa ministração. Nós vamos orar pelas pessoas que querem receber o batismo no Espírito Santo nessa noite. Nós vamos te dar as diretrizes, vamos poder cuidar de você. Vamos te orientar como você recebe essa unção. Se você ainda não tem igreja, se você ainda não tem pastor, se você ainda não se congrega, se você não tem alguém para te orientar nas escrituras, nós nos colocamos à disposição nessa noite. E se você tem um pedido de oração urgente, se você precisa de um milagre acontecendo nessa noite, você pode mandar um WhatsApp para esse telefone que está aparecendo aqui embaixo. Ou você pode também, querido, mandar uma mensagem no chat aqui do YouTube, ok? Ou um direct no Instagram. Nós temos equipe nas 3 plataformas para anotar aí o seu pedido e no final nós vamos orar. A equipe que está aqui vai anotar, vai mandar aqui para o meu celular e no final esses pedidos vão chegar para mim, nós vamos orar, ok? Logo que eles receberem de você, eles vão mandar para o meu WhatsApp e eu vou poder orar por você aqui no final. Amém, queridos? Então, perdão.
Diante desse princípio, que a unção é transferível, Deus falou algo hoje no meu coração, 4 coisas para eu receber a unção. Pastor, como eu posso receber a unção de Deus? Em Números capítulo 11, versículo 25, nós lemos aqui. Números capítulo 11, eu gosto de ler aqui na minha Bíblia. Números capítulo 11, versículo 25. Em Números capítulo 11, versículo 25, entenda. Unção é poder, e poder para servir. Por isso Jesus fala, sabe, quando Jesus estava dizendo que o maior é aquele que serve, ele não estava mentindo. Algumas pessoas acham que aquilo dali era uma técnica filosófica de argumentação de Jesus. Mas, na verdade, ele estava falando explicitamente, aquele que serve é o maior, aquele que é o maior serve. O que Jesus estava dizendo? Aquele que tem o maior poder de Deus, aquele que tem mais unção, vai servir mais. O que é unção? É o poder do Espírito Santo para servir, o poder do Espírito Santo para você fazer a obra de Deus. Mas nós vemos, querido, Moisés sobrecarregado, um povo rebelde, e lá em Números capítulo 11, versículo 17. Vai para o 17, volta aí do 25, coloca no 17. Nós vemos Deus falando, olha, eu vou descer para falar contigo, Moisés. E ali eu vou te abençoar, eu vou tomar uma parte do Espírito que está em ti, e eu vou colocar sobre eles, sobre os líderes. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel. Para que a unção viria sobre aquele povo? Para eles assumirem toda a carga de trabalho, toda a carga de responsabilidade. Então, primeira coisa que você tem que entender hoje para receber unção. Quer receber unção? Primeiro, encontre alguém com unção que possa compartilhar com você. Primeira coisa que você precisa fazer, pastor, eu quero receber a unção de Deus na minha vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar promessa? Eu tenho que chicotear minhas costas? Não. Primeira coisa, entendendo que a unção é transferível, procure alguém cheio da unção e cole nessa pessoa. Procure alguém cheio da unção e fique perto dessa pessoa. Quando eu morava em Corrente, eu conhecia a pastora Farrá. Eu nunca tinha visto uma pessoa com tanta unção na minha vida. E quando eu, conversando com ela, naquela época maravilhosa, eu conheci o poder de Deus, eu conhecia a célula, eu vi ali a ministração da palavra, pessoas, sabe, sendo tomadas pelo Espírito. E quando eu vi a pastora, eu falei, não, eu tenho que ficar perto dessa mulher, essa mulher aqui é a chave, é isso aqui que eu estou procurando. E antes de encontrá-la, eu tinha acabado de ler esse livro de Atos. E eu comparava como estava o cristianismo, onde eu vivia, e eu não via nada parecido com Atos dos Apóstolos. Eu não via milagre, eu não via cura, eu não via pessoas falando em línguas, eu não via pessoas, sabe, sendo transformadas, eu não via aquela unidade, a comunidade, como diz Atos 4, existia uma graciosa, manifestação, a maravilhosa graça naquela comunidade. E quando eu conheci a pastora, eu falei, eu vou colar nessa mulher. E aí eu começava a ir para a casa dela, e começava a incomodá-la. Eu ficava todo dia indo procurar, sabe? Porque eu encontrei alguém cheio da unção, eu não conhecia outra pessoa que tivesse tanta unção. E eu fiquei perto dela, e eu comecei a receber de Deus. E em poucos meses, eu cresci espiritualmente, porque eu não tinha crescido em 14 anos. Em poucos meses de convivência com alguém cheio da unção, pela convivência, ela foi transferindo aquela unção para mim, eu fui recebendo, eu não tive que cair no chão, eu não falei em línguas imediatamente, mas o convívio, eu encontrei alguém com unção. E do mesmo jeito que Moisés repartiu a unção que estava sobre ele para os 70 líderes, a minha pastora na época dividiu a unção que estava sobre ela, sobre uns jovens que revolucionaram uma cidade, uns jovens que impactaram uma escola, uns jovens que impactaram uma comunidade. Começamos a abrir célula, começamos a ir para congressos, e algo que a gente não via na nossa cidade, começamos a ver. Jovens cheios do Espírito Santo começaram a se levantar na cidade. Sabe, querido, Deus, ele podia fazer algo diferente, mas ele não fez. Ele podia ter pego o Espírito e falado assim, eu vou repartir do mesmo jeito que eu, sabe, fiz a terra, do jeito que eu faço qualquer coisa, eu vou repartir, vou dar essa unção para esses 70 líderes. Sabe o que Deus fez? Deus criou uma lei de autoridade. E ele falou, não, Moisés, se você vai ter discípulos para ajudar no fardo da responsabilidade,
Eles, se quiserem, precisam vir receber a unção que está sobre a sua vida. Porque, querido, entenda, se aqueles discípulos, os 70 discípulos, recebessem a unção de outro lugar, eles iriam servir a outro lugar, a outro ministério. Entenda isso. Por que que você precisa colar no seu pastor? Por que que você precisa colar no seu líder e ficar perto? Para você receber a unção dele, para desenvolver a igreja onde você estiver. Aqueles 70 receberam a unção para ajudar Moisés a levar aquela igreja do deserto. Do mesmo jeito, os meus discípulos em Barreiras precisam colar em mim para receber a unção que Deus me deu para pastorear essa igreja. E nós dividirmos as responsabilidades de uma igreja. E nós atrairmos e servirmos, sabe, Deus aqui nessa cidade juntos. Você onde estiver, cola no seu pastor, fica perto dele, até que a unção seja repartida por ele a você. O que acontece é que tem crente tão distante dos seus líderes, tão distante dos seus pastores, que em vez de estar recebendo a unção, é discípulo de internet, é discípulo de YouTube, de Instagram, se alimenta de um monte de fonte, é um consumista digital, recebe tanta coisa que dá indigestão espiritual. E tudo que aquele discípulo é daquela igreja, é tudo, menos um discípulo. Não tem a mesma linguagem do pastor, não tem o mesmo sonho da igreja, não tem a mesma meta da igreja, o coração. E a Bíblia diz, aquele que se isola, busca seus próprios interesses. É por isso que alguém que se isola não recebe o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vem para resolver os seus problemas, o Espírito Santo vem para resolver os problemas do reino de Deus. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, encontre alguém com unção e cole nessa pessoa. Encontre alguém com unção e seja íntimo, aliançado dessa pessoa, seja amigo dessa pessoa. Por quê? Moisés, ele repartiu a unção que estava sobre a vida dele. Moisés repartiu a unção que estava sobre a vida dele. Deus mandou Moisés fazer isso. Por que que Moisés fez? Porque ele quis. Ninguém é obrigado a repartir a unção que está sobre si. Mas quando Deus dá um comando, e quando Deus dá um comando, é porque tem discípulos querendo essa unção. Por que que Deus mandou Moisés repartir com aqueles 70? Porque eram os 70 disponíveis naquela ocasião. Por que que não foi para todo mundo de uma igreja? Porque não é assim que funciona, querido, é para quem quer. A unção é um rio de Deus, e você tem que ter o seu recipiente para pegar essa água. Segunda coisa que você precisa fazer se esforce para se transformar num odre novo. Primeira coisa que nós fazemos é encontrar alguém com unção. E depois que a gente encontra alguém com unção, e essa pessoa reparte a unção dela comigo. Quando eu cheguei em Teresina, encontrei o pastor Marcos, que foi meu líder por 15 anos. Meu pastor por 15 anos. E com a pastora Farral eu aprendi o princípio de fidelidade. E nunca mais, sabe, entrou na minha cabeça a ideia de sair de igreja. E quando eu cheguei em Teresina, a igreja que eu comecei a frequentar foi a igreja que eu terminei até sair de Teresina para pastorear aqui em Barreiras. Mas eu lembro várias vezes meu pastor ministrando sobre a minha cabeça, e um dia ele me abençoou, e um dia ele me consagrou a pastor, um dia ele pegou o óleo, derramou sobre a minha cabeça, e ele me ungiu como pastor. E quando, querido, ele fez isso, eu entendi que ali era o começo. Eu pensava que tudo seria automático, que tudo seria mais fácil. Não, eu vou pregar bem melhor, eu vou estar vendo as coisas bem melhor, os dons de Deus vão vir instantaneamente. Não, veio um poder muito grande sobre aquele dia. Mas o que eu entendi é, o vinho novo exige um odre novo. Se o odre não se renovar, a unção nova vai arrebentar o odre. Você quer receber a unção de Deus? Acha isso útil para a sua vida? Eu também acho, querido. Eu acho muito útil para a sua vida. Mas você, depois que recebe a unção de Deus, você tem que tomar uma decisão rápida. Se transformar num odre novo. Por quê, pastor? Lá em 1 Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10. Versículo 1. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel 10, 1 diz assim, ó.
Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Entenda, Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. Ele recebeu a unção. Por que ele recebeu o azeite sobre a cabeça? Porque Deus ungiu ele para ser príncipe sobre Israel. Novamente, a unção ligada com o propósito, a unção ligada com o ministério, a unção ligada com o destino. E mais uma vez nós percebemos Samuel derramando a unção na vida de alguém que iria assumir algo que não é capaz de assumir sem a unção. A importância da unção é essa, é você fazer algo que Deus quer que você faça, mas Ele sabe que é impossível com suas limitações. E mesmo assim, Ele quer te encher da unção hoje para você fazer o que Ele precisa que você faça. 1 Samuel 10, 6, nós vemos o seguinte acontecendo. Nesse momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e você terá manifestações proféticas. Lá no versículo 9, querido, diz assim o Senhor: assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul. Para que serve a unção de Deus? Para mudar o nosso coração. Para que serve a unção de Deus? No final do versículo 6 diz: você, Saul, será transformado num novo homem. Isso é o que Deus falou para ele. Saul, você vai receber a unção. Você precisa ser transformado num novo homem. Seu coração tem que mudar. Sabe o que aconteceu? Saul mudou. Saul melhorou um pouco. Saul até mudou o seu estilo de vida, mas durou pouco, querido. O poder subiu a cabeça de Saul. Ele pensava que o poder era dele. Ele pensava que tudo aquilo dali era mérito dele, tudo que ele estava conquistando era mérito dele. E um dia, Saul fez o quê? Ele desobedeceu. Saul desobedeceu. O que acontece, querido? Quando você recebe a unção, você é transformado. Quando você recebe a unção, a sua vida é transformada. Mas tem pessoas que não entendem como a unção funciona. A unção de Deus, querido, é como o maná do Senhor. Como era o maná, pastor? O maná era algo que nos alimentava diariamente. A unção, o maná de hoje não vai servir para amanhã. O maná que eu recebo hoje não serve, não me alimenta amanhã. A unção que você recebe hoje, ela, querido, tem um período de duração. Ela vai durar até um período que ela vai ter a função dela. O propósito dela vai se cumprir. O que acontece é que tem pessoas que falam assim: ah, pastor, há 30 anos atrás eu era um homem cheio da unção. Ah, pastor, há muitos anos atrás eu era cheio da unção de Deus. E tem gente que vive até hoje com um maná cheio de miolo, cheio de bicho. Estragado, porque já passou. A unção de 1970 não serve para hoje. A unção de hoje, você tem que buscar hoje. Deus quer derramar sobre a sua vida hoje. Entende isso, querido? Então, essa unção de Deus é diária. É igual maná. Por isso Jesus falou: Pai nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus está nos ensinando hoje. Busque a unção. E quando você receber essa unção hoje, alimente ela amanhã. A unção de Deus na sua vida, ela é uma fogueira que precisa queimar, colocando lenha diariamente. No dia que você parar de colocar lenha nessa fogueira da unção de Deus, vai parar de arder dentro do seu coração esse fogo. Tem pessoas que pensam em acumular a unção para no teu trabalho de buscar amanhã. Mas Saul fez a mesma coisa. Saul não respeitou a unção de Deus. Saul, querido, ele não respeitou. E o que aconteceu? O coração dele começou a voltar para o que ele era antes. E lá no capítulo 15, versículo 11, o próprio Deus fala isso a respeito de Saul. Eu me arrependo de haver promovido Saul à realeza. Quando você apaga a unção da sua vida, Deus se arrepende de ter promovido você à realeza. Tome cuidado, Deus não está dizendo que Ele vai tirar a sua salvação, mas promover a realeza. Nós estamos falando aqui, querido, do reino de Deus, das coisas do reino de Deus. A cura da sua vida, da sua família, está no reino de Deus.
Libertar demônios é reino de Deus. Curar leprosos é reino de Deus. Curar enfermos é reino de Deus. Entende? O poder de Deus na sua vida faz parte daquilo que é o reino de Deus sobre nós. Sua família restaurada é coisa de realeza. Seu coração amolecido, quebrantado é coisa de realeza. Sua família restaurada é coisa de realeza. Entenda isso, querido. Tudo que você tem vivido, que Deus tem promovido na sua vida, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem trazido para você, a paz, o entendimento, a sabedoria, a sua saúde, e isso é Deus que está promovendo. Mas quando você não alimenta a unção de Deus, quando você não deseja esse fogo, infelizmente acontece o que aconteceu com Saul. Deus se arrependeu de ter promovido Saul à realeza. Por que Deus fez isso? Porque o primeiro lugar que Ele quer, quando Deus olha para você, querido, ei, me escuta aí onde você estiver. Você que se acha um ninguém, um nada, saiba de uma coisa, o plano que Deus tem para você é nada menos do que colocar uma coroa na sua cabeça, de honra e de glória. Se você se acha um ninguém, se você foi rejeitado, se você acha que Deus não te ama, isso é mentira do diabo. A palavra de Deus para você hoje é: Ele quer derramar azeite na sua cabeça para você reinar com Cristo aqui na terra, querido. Esse é o projeto de Deus. Mas quando nós não buscamos a Deus, o nosso Deus se arrepende de promover a gente à realeza. Sabe alguém que não era ninguém e foi promovido, começou a ganhar mais na empresa? Sabe alguém que ganhava pouco, um salário mínimo, de repente ele trabalha bem? De repente essa pessoa desempenha a sua função de forma correta, é fiel, é pontual, o chefe olha assim e fala: esse cara aqui, ó, ele é top, ele é trabalhador. Ele está aqui, ó, há 5 anos ganhando um salário mínimo, não reclama de nada, trata todo mundo bem, o cara chega cedo, aí de repente o chefe fala assim: eu vou promover você a supervisor. E a partir de agora você vai ganhar 3 vezes mais, ok? Você pode, em vez de chegar às 6 horas da manhã, você chega às 8. Pode chegar, seu horário agora é de supervisor, você vai trabalhar agora, não vai ser mais no braçal, vai ser aqui no plano estratégico da empresa. E o cara começa 1 mês, 2 meses, de repente viu que sobrou dinheiro, começou, sabe, melhorar de vida, comprar uns móveis melhores, começa a melhorar a sua vida, beleza, tudo lindo. O problema é que 1 ano depois ele começou a chegar atrasado todo dia no trabalho. 1 ano depois ele trocou de carro. E quando ele chega na empresa com um carro novo, ele não fala com o colega dele que chega de bicicleta. Ele não fala com o colega dele que chegou de moto. Ele começa a tratar as pessoas com arrogância e prepotência. E aquilo dali vai diminuindo, ou seja, o cara foi promovido. Sabe o que vai acontecer? O chefe vai chegar para ele e vai falar: olha, eu promovi você a supervisor para você continuar trabalhando e dando o seu melhor do jeito que você fazia antes. Mas quando você foi promovido, você se tornou um empregado ruim e uma pessoa pior ainda. Então, ó, já que você não tem caráter, já que você não tem estrutura para administrar um salário de R$3.000 e um cargo de supervisor, volta para cá onde você é fiel. Volta para cá para o salário mínimo, volta a fazer essa outra função aqui. Muitas vezes, querido, isso acontece conosco no reino espiritual. Deus, a gente chega, sabe, todo quebrantado, sofrido, recebemos vários milagres, várias bênçãos do Senhor, e em vez da gente melhorar como pessoa e melhorar a vida dos outros ao nosso redor, nós começamos, sabe, empinar o nariz, começamos a ser arrogantes com as pessoas. E aí acontece o que aconteceu com Saul. Deus se arrepende de ter promovido a gente à realeza. Então, querido, eu quero te fazer um convite hoje. A segunda coisa que você precisa para conservar essa unção: se transforme num odre novo, querido. Se transforme num odre novo. Pastor, como é que eu me transformo num odre novo? Se arrependendo dos seus pecados, deixando Deus te lavar, tirando toda a sujeira. E outra coisa, buscando o vinho todo dia. A Bíblia diz que o vinho novo conserva o odre novo, ou seja, o que conserva o odre novo não é que ele é
novo. Não, é a unção nova que está sobre ele, que mantém ele conservado, para manter aquela unção também conservada. Os dois se conservam, entende isso? Você quer a unção de Deus hoje? Quero. Você sujo do jeito que estiver, Deus tem como derramar na sua vida algo especial nessa noite. Você com todos os seus erros do passado, Deus pode derramar algo poderoso na sua vida nessa noite. Mas depois de receber esse novo de Deus na sua vida, tem que transformar o seu coração, o seu caráter e suas atitudes a partir de hoje. Pastor, e se eu não quiser? Aí você vai fazer exatamente o que Saul fez. Desobedeceu ao Senhor. Entenda algo. A desobediência é a brecha pela qual a unção escapa. A desobediência de uma pessoa faz com que a unção se derrame, se estrague. A desobediência racha o caráter de um discípulo. A desobediência racha o caráter de um crente, de um homem e de uma mulher de Deus. Por isso que nós precisamos ser fiéis em tudo que a palavra está nos mandando. Quando você vê alguém desobedecendo a palavra de Deus, é uma pessoa rachada. É uma pessoa rachada. É uma pessoa quebrada, uma pessoa, sabe, que não consegue conservar. E aí o que acontece, pastor? Como é que Deus vai ficar derramando unção? Por que tem gente que pode ir em 1000 cultos, aqueles cultos cheios do fogo? Tem gente que só critica, né? Chega num culto, não achei unção nesse culto. Não, não é assim. Unção é porque muitas vezes a pessoa cauteriza a mente. Ela chega num culto, ela pode estar na igreja com mais unção no mundo. Se ela é um vaso rachado, a unção está entrando e saindo. A unção é inútil, a unção não... Por quê? Porque ela já recebeu tanto, mas desobedece tanto, que a unção não fica retida na vida dela, não provoca mudança na vida dela. Deus não tem compromisso em te dar a unção várias vezes para você desperdiçá-la. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, quando sobrou, o que é que ele falou para os discípulos? Recolhei, para que nada se perca. Por que você acha que Jesus não quis desperdiçar pão e peixe? Você acha que ele vai desperdiçar unção? Acha que ele vai te dar poder? Você acha que Deus vai dar asa para a cobra? Não, não é assim que funciona. Deus nos ama, Ele quer derramar algo poderoso na sua vida nessa noite, mas quando você recebe, Ele exige de você uma atitude diferente, uma obediência. Terceiro e penúltimo, 1 Reis, capítulo 2. Primeira coisa, para receber a unção, encontre alguém que tenha unção. Procure uma igreja, procure um pastor, procure um líder de célula, procure alguém aí na sua cidade que possa te ajudar. Procure alguém que seja referência, alguém com caráter, que possa repartir a unção de Deus que está sobre ele com você. Cole nessa pessoa. Segunda coisa, se esforce, depois de receber, você tem que se transformar. Você tem que se transformar num odre novo para reter a unção que você recebeu. E terceira coisa, seja fiel a essa liderança até o fim. Isso é uma chave para você receber a unção de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, eu vou estar falando um pouco dessa história, ok? Não vou ler tudo. Aqui está falando da história de Elias e Eliseu, quando Elias foi tomado para Deus, foi levado por Deus, ele foi arrebatado, ou seja, ele foi transferido da terra para o céu, instantaneamente. E parece que todo mundo ali conhecia, tinha uma escola de profetas, e como todo mundo era profeta, aquela notícia que Elias seria tomado, levado para Deus, se espalhou entre os profetas. E o que a palavra de Deus diz a partir do versículo 2, do capítulo 2, é que Elias, ele fala para o discípulo dele, entenda, Elias era um profeta, e foi um dos maiores profetas, se não o maior profeta. Elias, ele é o representante. Quando fala assim, a lei e os profetas, Elias é o representante. Quando Jesus vai no Monte da Transfiguração com os 3 discípulos, lá quando ele sobe, ele recebe uma manifestação, uma epifania, ele se encontra, não com Elias em si, mas com o mesmo espírito, a mesma unção que estava sobre a vida de Elias. Elias era uma referência. Elias foi um grande profeta, ele fez 7 grandes milagres no Velho Testamento, numa época de apostasia, que todo mundo tinha rejeitado a Deus. Ele restou fiel ao Senhor.
Sabe o que aconteceu, querido? Elias orou, o fogo desceu. Elias orou, a chuva não veio. Elias orou, a chuva voltou. Ele era um profeta poderoso de Deus. E quando ele venceu os profetas, parece que ali começou então uma escola de profetas. Por que tinha uma escola de profetas? Porque não tinha mais profetas na nação. Por que foi necessário uma escola de profetas? Porque ninguém consegue implantar o reino de Deus sozinho numa geração. Nós precisamos contar com a ajuda de várias e várias outras pessoas. Por isso que uma igreja não vai salvar uma cidade sozinha. Precisamos nos unir como igreja. Elias, ele era um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E junto com Eliseu, quem era Eliseu? Eliseu era o Talmide de Elias. O que é Talmide, pastor? Talmide significa discípulo. E não é um discípulo como nós brasileiros aqui entendemos, era um discípulo, a palavra discípulo era servo, servo significa escravo, talvez você entenda isso, ele se colocava como escravo de Elias, Elias nem pegava uma mala para viajar, Eliseu levava. Eu tinha certeza que a postura de Eliseu com Elias era de um verdadeiro discípulo, sabe por quê? Porque Elias falou assim, olha Eliseu, eu preciso resolver umas coisas lá em Betel, o Senhor está me mandando para lá. Sabe o que Eliseu falou? Eu não vou sair de perto de você, meu líder. Você vai para onde? Vou para Betel, pois eu estou junto. E aí, quando ele chega em Betel, os discípulos dos profetas começaram a falar com Eliseu. Você sabia que Deus vai levar seu líder hoje? E Eliseu falou assim, eu não quero saber, não fala isso não, muda de assunto. E aí, quando Elias resolveu o problema lá em Betel, a situação em Betel, Elias falou para Eliseu, Eliseu, fica bem aqui, porque eu vou bem ali, sabe, em Jericó resolver outro problema. Sabe qual foi a postura de Eliseu? Não, de jeito nenhum. O senhor está indo para onde, Jericó? Estou indo junto. Me espera que eu estou indo junto, meu líder, não vou te deixar de jeito nenhum. Chegando em Jericó, lá vem de novo aquele bando de profeta enjoado, ou povinho chato. Esse povo da escola de profetas era muito chato, eu acho que tinha uma rixa ali, sabe? Uma inveja santa entre aqueles discípulos, aqueles profetas e Eliseu. Eliseu era perseguido por aqueles discípulos de profetas, e aí, novamente, quando chega em Jericó, aqueles discípulos falam assim, olha, é o seguinte, seu líder vai ser levado hoje, viu? Vai acabar esse negócio aí, de vocês dois aí, essa união, essa aliança, isso aí vai acabar. Eliseu falava assim, não, pode mudar de assunto, não quero nem saber. Passando esses assuntos, Elias novamente diz, Eliseu, eu preciso ir lá no Jordão, ok? E você fica por aí. Sabe o que Eliseu falou? Eu não vou te deixar, meu líder. Eu vou estar junto com você, eu vou estar colado em você. Na hora que chegou no Rio Jordão, os profetas, os discípulos dos profetas olhando ali, Elias e Eliseu parados na frente do Jordão. E agora? Esse povo vai atravessar como o Jordão? Elias pegou a capa que estava sobre ele, e quando Elias pegou aquela capa, bateu no Jordão, o rio se dividiu em dois. Por quê? Porque na vida de Elias tinha a unção de Deus, na vida de Elias tinha o poder de Deus agindo, e aquilo dali impressionava os discípulos de longe, mas os discípulos de perto viam muito mais. Os discípulos que estavam longe viram o Jordão abrindo. O discípulo que estava perto atravessou o Jordão junto com o líder. O discípulo que estava longe ouviu falar do milagre. O discípulo que estava perto viveu o milagre junto com o líder. A mesma unção que tinha sobre o líder era a unção que o discípulo desfrutava porque estava perto daquele líder. Então, querido, entenda algo, para receber a unção de Deus, nós temos que ser fiel à nossa liderança até o fim. Depois desses episódios, depois que Elias testou o caráter de Eliseu, falou, esse cara aqui está comigo. Esse rapaz aqui é fiel. Aqueles outros ali ficaram só de longe. Aqueles outros ali, fica olhando, fica enchendo o saco, sabe, desse discípulo que está mais perto, mas esse aqui é fiel. Sabe o que Elias chega e fala para Eliseu? Eliseu, me pede o que você quiser. Pede-me o que você quiser. Assim que atravessaram, versículo 9 de 2 Reis 2, assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja arrebatado. Ao que respondeu Eliseu, eu te peço como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Gente, eu fiquei impactado com esse pedido de Eliseu. Você ia pedir o quê?
para um homem que é capaz de ressuscitar um morto, foi Elias. Um homem que foi capaz de proibir a chuva de cair em Israel por 3 anos e meio. Um homem que orou e o fogo de Deus desceu sobre a oferta dele. Você pediria o que para esse homem? Talvez os discípulos que estavam longe tinham pedido assim, ó, paga a minha conta de água, pastor. Elias, paga a minha conta de luz. Não, eu queria um carro. Não, dá sua capa aí. Faz o seguinte, passa a direção da escola de profetas para o meu nome. Quem está de longe, querido, tem olhos naturais. Quem está de perto tem olhos espirituais. Eliseu, ele fez um pedido espetacular, ele foi muito esperto e inteligente. Ele falou, opa, o mundo vai ficar sem um Elias. Precisa outro Elias para continuar o que ele começou. Precisa de outro Elias para dar continuidade para aquilo que ele começou, para o que Deus começou a fazer. Essa obra não está terminada, essa obra precisa ter continuidade. Então é o seguinte, meu líder, eu não quero somente fazer o que você fez. Eu quero fazer o dobro do que você fez. Me dá unção dobrada, me dá o poder espiritual que você tem de forma dobrada. Sabe o que Elias falou? Rapaz, agora você me apertou sem me abraçar. Complicou demais para mim. Isso aqui que você está me pedindo no versículo 10 é muito difícil. Mas não quis dizer que é impossível. Como é que eu faço para ser fiel, pastor, e para receber a unção de Deus na minha vida? Olha só a chave que Elias entrega para Eliseu. É difícil, Eliseu, é muito difícil receber unção dobrada. Você já encontrou alguém que reparte a unção contigo? Você já decidiu ser um odre novo? E agora você não está satisfeito, você ainda quer unção dobrada sobre sua vida? Elias estava dizendo, se você me vê, quando eu for levado, arrebatado, ou seja, no dia da minha partida desse lugar, dessa terra, dessa esfera natural, para o céu, para a partida eterna, se você me vê isso, assim como você desejou, vai acontecer contigo. Porém, se você não conseguir, ou seja, era algo que ele ia tentar, se você não conseguir perceber o meu arrebatamento, você não vai receber essa unção dobrada. Você não vai receber. Olha o versículo 11. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou um do outro. Gente, isso aqui me impacta demais. Foi necessário um cavalo pegando fogo numa carroça pegando fogo. Atravessar no meio dos dois para separar o discípulo daquele líder. Era algo tão apegado, era algo tão íntimo, era algo tão aliançado, que aquele discípulo estava tão focado em receber a unção dobrada, que foi necessário um carro de fogo vir atravessar, algo espiritual teve que separar. E aí um redemoinho levou Elias. Sabe o que aconteceu, querido? Eliseu recebeu unção dobrada. E é isso que vai acontecer contigo quando você for fiel a uma liderança até a morte. Nunca trai o seu pastor, nunca trai o seu líder de célula. Seja fiel à liderança constituída sobre a sua vida. Não fale mal de líder, não fale mal de pastor, não fale mal de prefeito, de governador. Ah, pastor, quer dizer então que todo mundo é perfeito, ninguém erra, eu não posso criticar ninguém. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou falando que você precisa ser fiel e entenda algo. A Bíblia fala das qualidades de Elias, mas também fala do monte de defeito dele. Elias se acovardou por um tempo, Elias pediu até para morrer de desespero, um dia de ansiedade. Elias também tinha fraqueza, a fidelidade de Eliseu não estava ligada à perfeição de Elias. Se fosse assim, Josué não teria sido fiel a Moisés, porque Moisés, no começo da vida dele, era um assassino. E isso, eu quero aproveitar essa deixa para falar algo para você. Não pense que os erros que você cometeu até hoje são impedimentos para Deus agir na sua vida agora. Não pense que os erros que você cometeu no passado sejam um empecilho para o que Deus quer fazer na sua vida. Moisés um dia foi um assassino. Isso não impediu que depois de um tempo ele fosse cheio do Espírito Santo. Jesus está querendo dizer para você hoje, seus erros não são tão fortes quanto o meu amor por você. Aquilo que você fez de errado
Se você hoje decidir receber a unção de Deus na sua vida, se arrepender dos seus pecados, os seus erros do passado, eles eram apenas lenha na fogueira de acusação do diabo. Mas hoje Deus está mandando a água do Espírito para apagar toda essa acusação que tinha sobre a sua vida, toda a culpa, toda a rejeição. Se você hoje entender isso, você vai receber a unção dobrada. E quarto e último, eu termino com isso. Mateus 26, versículo 73. Mateus 26, versículo 73. Nós vemos, querido, Jesus falando com os discípulos. Mateus 26, versículo 73, já está aparecendo aí na tela para vocês. Mateus 26, 73 diz: pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: o seu modo de falar mostra que, de fato, você também é um deles. A quarta chave para receber a unção, primeiro encontre alguém com unção e fique perto dele para ele compartilhar contigo. Segundo, se esforce para ser um odre novo. Terceiro, seja fiel à sua liderança até o fim. E quarto, tenha convívio com a sua liderança, tenha convívio, tenha amizade, tenha tempo compartilhado com a liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Não basta ser só discípulo, não basta ser apenas da mesma igreja, você precisa ter intimidade, você precisa frequentar a casa do seu pastor, você precisa frequentar a casa do seu líder de célula, você no dia a dia vai receber mais do que numa pregação, querido. Então Jesus aqui, ele conviveu tanto com Pedro, que Pedro, no dia de negar Jesus, negando Jesus, ele foi reconhecido como discípulo, porque o jeito de falar de Pedro o denunciava. Atos 4, versículo 13, nós percebemos também como é lindo isso aqui, querido. Atos 4, versículo 13, quando Pedro, ele cura aquele homem na Porta Formosa, aquele aleijado pedindo esmola, os fariseus ali da época, o sumo sacerdote da época, eles ficaram com inveja de Pedro, eles ficaram enraivecidos com Pedro, e eles levaram Pedro, prenderam ele e João, e conversando com eles, pensando que Pedro e João iam ficar acovardados, e quando deixaram aqueles homens falarem, na frente daquele tanto de líder, aquele tanto de religiosos, eles não conheciam o poder de Deus nem a unção. Quando Pedro abriu a boca para falar, foi algo tão explosivo que a Bíblia diz no versículo 13, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ou seja, coragem. Onde tem unção, tem coragem. Onde tem unção, pessoas simples e iletradas, ou seja, sem capacidade alguma de fazer aquilo, fazem. Isso é unção. É quando alguém sem capacidade de fazer aquilo que Deus quer, começa a fazer. Porque não depende da sua capacidade normal e natural, depende da unção de Deus que está sobre a sua vida. Pedro, com coragem, mesmo sendo simples e iletrado, e olha só o que eles observaram. Ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Gente, isso aqui é forte demais. Aqueles fariseus notaram que a coragem e a ousadia, a unção que estava sobre Pedro, é porque eles tinham convivido com Jesus. Você tem convivido com a pessoa que pode repartir a unção com você? Você tem convivido, você tem uma aliança para isso acontecer? Então, queridos, hoje eu quero te convidar a tomar uma decisão. Eu quero te convidar a tomar uma decisão, e você, na verdade, pode tomar 3 decisões. Quantas decisões? 3 decisões. Primeira decisão que você pode tomar hoje, querido. Você pode tomar a decisão de apagar a unção. Você pode tomar a decisão de apagar a unção. Pastor, isso é possível? É. Lá em 1 Tessalonicenses vai estar falando sobre isso. A Bíblia fala aquele tanto de conselho, Paulo dizendo, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Nós percebemos, querido, que é possível sim apagar o Espírito. Lá no versículo 19 de 1 Tessalonicenses 5, diz aqui na minha versão, está dizendo, não atrapalhem a unção do Espírito Santo.
Hoje nós vamos orar para você receber a unção. Durante a palavra, você já deve ter recebido a unção. Se você está acompanhando conosco até agora, você tem recebido de Deus essa unção do Senhor. Princípios bíblicos. Essa é uma palavra, querido, de conhecimento bíblico para você. Mas você pode tomar uma decisão. Eu vou apagar, pastor. Eu vou encerrar por aqui essa unção. Pastor, o que eu tenho que fazer para apagar o Espírito Santo? Nada. É só fazer nada. É só não agir de acordo com essa palavra. O que você tem que fazer para apagar a unção de Deus que está recebendo agora? Nada. Continua vivendo do mesmo jeito que você estava vivendo a partir de agora. Terminou aqui, fechou o YouTube, continue vivendo do mesmo jeito. Mas dessa forma você vai apagar a unção de Deus que está sobre a sua vida. Outra decisão que você pode tomar é você diminuir. Hoje você está recebendo a unção. Nós estamos aqui, sabe, nesse estúdio, gravando para vocês, e aqui a unção de Deus está pairando, tá? Nós estamos sentindo o poder de Deus aqui onde nós estamos, mas você pode receber isso, e a partir de hoje você fala assim, que massa, olha, eu quero isso sobre a minha vida, eu quero isso a partir de hoje, eu quero esse poder de Deus que o pastor está pregando, e amanhã você decide não fazer nada. Hoje você decide receber, amanhã você, sabe, pega uma Bíblia ali, limpa a poeira, começa a ler, mas daqui uma semana, 2 semanas, volta a ser aquela pessoa que você era antes. Que pessoa que era antes? Uma pessoa sem contato com a palavra? Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não tem aliança com ninguém, uma pessoa que não confia em ninguém, uma pessoa que não quer se submeter a uma liderança, uma pessoa que já foi decepcionada e acha que por isso o princípio acabou, caducou para você. Querido, suas feridas não atrapalham e não abalam os princípios da palavra de Deus. Eu já fui ferido, você pode ter sido ferido, sua confiança pode ter sido traída, mas isso não muda o fato que a unção é transferível e é sempre de cima para baixo. Ninguém recebe a unção se colocando acima de uma liderança. Todos que recebem a unção é porque se submeteram, se colocaram abaixo de uma liderança, de uma autoridade. Entenda algo, a segunda coisa é diminuir. O que é diminuir? Parar de alimentar. Você recebe, passa uma semana, um mês alimentando isso, buscando a Deus, e depois você para de buscar o Senhor. E por último, eu quero te convidar a tomar essa última decisão. Decida aumentar a palavra de Deus na sua vida. Decida aumentar a unção de Deus na sua vida, querido. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo 4,14. 1 Timóteo 4,14. Nós vemos Paulo dando esse conselho para o discípulo Timóteo. E ele diz assim, 4,14. 1 Timóteo 4,14. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. O que Paulo está dizendo? Não se descuide. Você, querido, precisa aumentar esse fogo. Coloca lenha nessa fogueira todo dia. Sabe o que você vai fazer? Aumentar a unção. Sabe, eu estou pregando hoje. Amém, pastor, recebi. Isso é um gatilho, é um início. Mas não quer dizer que seja tudo que Deus tem para você. Hoje é o começo de algo grande na sua vida. Hoje é o começo que você pode receber essa unção. E se você faz muito tempo que ouviu isso, que sentiu essa unção, você vai ser reativado hoje. E a partir de amanhã você vai começar a aumentar essa unção na sua vida. Lá em 2 Timóteo 1,6, um livro depois, 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos em você. Pois o Espírito de Deus que Deus nos deu, não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Entenda, querido, Deus estava aqui nos falando para Timóteo, através da vida do líder dele, de Paulo. Você precisa cuidar, você precisa conservar vivo. Pastor, e antes de orar, o que eu preciso fazer para aumentar a unção? Primeira coisa, amanhã, separe pelo menos 30 minutos para Deus. Reserve um horário do seu dia.
comece a ler a Bíblia do início ao fim. Se você precisa de orientação, querido, se você precisa de alguém que te ajude, você verá o nosso contato de WhatsApp aqui nessa tela. E eu quero desafiar você, eu quero orar por ti. Se você tem um pedido de oração e enviou para nós, nós vamos orar agora, perguntar para a equipe, veio aqui alguma coisa? Vamos lá, você vai precisar, querido, entrar em contato conosco. Pastor, eu não faço parte de igreja alguma, eu não conheço Jesus de forma pessoal, eu queria entregar o meu coração para Deus nessa noite, eu quero receber essa unção de Deus na minha vida, eu quero ter minha vida transformada, eu quero ser usado por Deus, pastor, eu quero ver o fogo de Deus agindo na minha vida. Então, queridos, o que nós precisamos nessa noite, primeira coisa que você tem que fazer é entregar seu coração para Jesus. Pastor, eu quero entregar meu coração para Jesus nessa noite, eu quero entregar minha vida para Ele. Você quer entregar sua vida para Jesus? Pois nesse momento, eu queria que você orasse comigo. Que onde você estiver, abra sua boca e ora junto comigo e diga assim, ó, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Ora aí na sua casa, tenha fé, sabe? Transforma a sua casa num ambiente de adoração e declare isso. Enquanto a música vai começar a tocar, enquanto, querido, nós vamos começar a adorar o Senhor, eu quero te convidar a entregar seu coração. Fala assim, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Espírito Santo, diga bem forte onde você estiver, Espírito Santo, entra no meu coração e muda a minha vida. Amém. Querido, se você fez essa oração a primeira vez, se você orou isso a primeira vez, eu queria te convidar a digitar aí no chat do YouTube, eu sou nova criatura. Digita assim, ó, eu sou nova criatura a partir de hoje. Você vai digitar assim, ó, eu sou nova criatura. Se você fez essa oração a primeira vez, você vai digitar isso. E se você não tem como digitar no YouTube, você pode mandar o WhatsApp para esse telefone que vai aparecer na tela agora. Você pode mandar o WhatsApp para esse número de contato aqui da nossa igreja. E você pode dizer assim, ó, eu sou nova criatura nesse telefone. Qual a importância disso, pastor? Querido, porque nós precisamos orar por você, nós queremos te acompanhar nessa caminhada de fé, nós queremos te orientar, queremos te ensinar como ler a palavra, como interpretar, queremos orar contigo, orar por você. Amém? Então, você que está fazendo essa oração pela primeira vez, manda o seu telefone aí para esse nosso WhatsApp, vai aparecer agora, eu vou pedir aqui para mandar bota esse telefone. Você pode enviar um WhatsApp aqui agora para esse telefone. Você pode enviar agora esse telefone, ok? Envia para esse telefone agora em nome de Jesus. E eu quero nesse momento, querido, fazer uma oração. Quero orar pela Branca. Ela pede oração pela família, né? Principalmente pelo sobrinho dela, o Lucas, e o irmão José Rubens. Eu quero orar agora. Vamos orar como igreja. Eu queria que a minha equipe se levantasse também. Quem pode se levantar? Interceder por ela, interceder pelo Lucas, interceder pelo José. Pai, nós como igreja nessa noite queremos abençoar a Branca, queremos abençoar, Deus, o Lucas, queremos abençoar o José. Nós queremos, Deus, te pedir agora, derrama a tua unção sobre a vida deles nesse momento. Nós te pedimos, Jesus, em nome de Jesus, toca na vida deles agora, traz paz, traz cura, Senhor. Nós te pedimos agora restauração da saúde, restauração espiritual, que os teus filhos, Senhor, nesse momento, sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Pai, nós oramos pela Helenice, Senhor, nós oramos pela vida dela, queremos abençoar a tua filha onde ela estiver. O Senhor não está limitado aqui nesse estúdio, nesse lugar, o Senhor não está limitado em uma igreja de 4 paredes, o Senhor é poderoso para visitar a Helenice agora e tocar no coração dela e trazer aquilo que ela precisa. Deus, nós te pedimos nessa noite, Deus, assim como o Senhor fez na vida daquele mendigo na Porta Formosa, quando eles pediram algo para Pedro e João, os apóstolos olharam para ele e, fitando os olhos, falaram: olha, nós não temos ouro nem prata, nós não temos aquilo que talvez você esteja pedindo, mas nós temos aquilo que você está precisando, e o Espírito de Deus conhece sua verdadeira necessidade. Por isso, Deus,
nós oramos agora pelo teu povo que está nos ouvindo agora. Nós te pedimos agora, não entrega, Senhor, aquilo que eles estão pedindo, mas entrega aquilo que eles estão mais precisando. Deus, entrega agora, conhece o coração de cada um, e entrega agora os milagres que eles precisam, os livramentos que eles precisam. Derrama a tua unção, Senhor, na vida daquelas pessoas que escutaram a palavra até agora. Nós queremos te louvar pela vida delas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu quero convidar aqui a pastora Vanessa, minha esposa. Ela tem uma palavra para vocês também, e logo que ela terminar eu volto para nós orarmos e despedirmos. Amém? Só um minuto. Graça e paz, povo de Deus. Eu queria trazer uma palavra para nós, né, para vocês, que se encontra lá em Salmos, capítulo 9, versículo do 9 ao 10. Eita, culto maravilhoso, poderoso, né? A irmã Branca disse que é uma nova criatura, a dona Branca, e nós vamos continuar orando por ela. Já começamos a orar ali. Vamos continuar orando pela Helenice, pelos pedidos de oração dela. Mas agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 9, versículo 9 e 10. Olha só o que a palavra de Deus diz. Diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Então, a pergunta que eu quero te fazer essa noite é: você confia no Senhor? Você tem confiado no Senhor? Você tem se escondido nesse lugar de refúgio que é o Senhor? Porque em tempos de crise, em tempos bons, é muito fácil a gente confiar, né? Quando está tudo bem, a gente está feliz, os celeiros estão cheios, a gente costuma ser confiante, né? A gente costuma estar sempre preparado para todas as coisas. Mas e quando a crise vem? E quando a pandemia chega, como ela está aí? E em tempos de crise, em tempos de guerra, né? Você confia no Senhor? Essa é a pergunta que eu quero te fazer essa noite, porque a palavra diz que aqueles que conhecem o Senhor confiam nele. Então, se você conhece o Senhor, você não precisa ter medo. Você pode confiar, você pode colocar toda a tua confiança nessa segurança que o Senhor nos traz. Então, eu queria falar para você sobre o teu dízimo, sobre a tua oferta. Eu quero te perguntar se você continua sendo fiel ao Senhor nesses tempos de dificuldade. Se você continua sendo fiel ao Senhor nesses tempos em que não está nada fácil, nesses tempos em que nós estamos correndo para um lado e para o outro, nós estamos nos escondendo por conta dessa pandemia, né? Nós estamos aqui sempre em casa, cuidando da nossa saúde, mas mesmo assim você tem sido fiel? É essa a pergunta que eu quero te fazer. Porque se você confia no Senhor, você continua sendo fiel. Se você está firmado nesse esconderijo secreto, se você está escondido nele, você precisa continuar sendo fiel. Porque o Senhor é fiel e Ele vai continuar derramando bênçãos e bênçãos sem medida sobre a sua vida. Ele permanece fiel, com pandemia, sem pandemia, com crise, sem crise, com tristeza, sem tristeza. O Senhor permanece fiel e nós precisamos também permanecer fiel com Ele. Então, se você tem aí seu dízimo, a sua oferta e você quer entregá-lo nessa noite, você pode ligar para esse número que vai aparecer, que é o número dos nossos tesoureiros. Eles vão estar contactando com você e você com eles, e você vai começar a fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, né? Devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele, porque Ele tem te abençoado. Então, nessa noite, eu quero orar por você, eu quero dizer para você que Deus é fiel e Ele jamais vai te desamparar. É o que a palavra de Deus promete: nunca desamparaste os que te buscam. Então, liga nesse número, faz a tua oferta, porque o Senhor continua contigo. Amém? E eu queria também orar agora por você,
pelo teu dízimo, pela tua oferta, se você tem aí para entregar. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do teu altar essas pessoas, Deus, que permanecem fiéis à tua obra, que permanecem fiéis à tua causa, Senhor. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre a vida delas, Senhor Deus. Que o Senhor Deus venha mostrar para elas todos os dias a tua fidelidade. Em nome de Jesus, o teu cuidado sobre a vida delas, porque eu sei que o Senhor tem feito isso e eu sei que muito mais o Senhor fará. Amém? Glória a Deus. Então, eu chamo aqui novamente o pastor Raniel para dar um recadinho para nós. Amém. Queridos, para encerrar, eu quero só fazer uns convites para vocês, ok? Eu queria falar do nosso aplicativo. Você está vendo aí na tela, ok? Você está vendo aqui na tela. Só apontar seu celular aqui, ó, para esse número aqui, para o QR Code. Ok? E quando você apontar aqui para o QR Code, se você for Android, aponta aí no QR Code do Android. E se você for iOS, aponta para o QR Code do iOS. Se você não souber, nem tem como ler esse QR Code, se o celular não conseguir, você pode entrar aí já direto na loja de aplicativo do seu sistema operacional. E você procura aí, ó, app da igreja. E vai aparecer essa logomarca, ok? Essa logomarca aqui que está aparecendo para você. E quando você vê essa logomarca, você vai poder, querido, baixar o aplicativo, então você vai instalar e você vai pesquisar Filadélfia Barreiras. Vai aparecer só essa igreja com o nome Filadélfia Barreiras e pronto. Faz seu cadastro, coloque seus dados. Nosso aplicativo, nós queremos lembrar de você todos os dias. Temos conteúdo, sabe, muito bons aí. Temos uma Bíblia, né, na versão King James aí dentro desse aplicativo de excelência. Nós temos também planos de leitura da Bíblia. Nós temos as palavras. Essa ministração vai poder estar aqui, ó. Daqui a pouco já vai estar aí para você compartilhar com seus amigos, com seus familiares, aí pelo nosso aplicativo. Ok? Quero te convidar também a nos seguir no Instagram e no Facebook. Você vai, sabe, procurar a gente aqui, ó, Filadélfia Barreiras, no Facebook e no Instagram. Te pedimos, em nome de Jesus, nos siga, compartilhe as redes sociais da igreja e, por favor, não saia dessa transmissão sem se inscrever em nosso canal. Se você clicar aí no inscreva-se e no sininho das notificações, toda vez que tivermos alguma coisa aqui no canal da Filadélfia, você vai ser lembrado, você vai ser notificado. Amém, queridos? Quero orar por você para a gente encerrar. Pai, quero abençoar o teu povo nessa semana. Queremos, Deus, te louvar por Teresina, que está fazendo aniversário nesse dia. Queremos abençoar a nossa cidade, Senhor, uma cidade que nos acolheu, cidade que nós fomos formados como pastores. Queremos abençoar aquela terra, Senhor, aquele povo. Livra eles de todo mal, livra eles das garras do inimigo e derrama a tua unção sobre Teresina. Pai, abençoa Barreiras, abençoa o Brasil, abençoa Israel. Nós queremos abençoar a vida de cada um que está nos ouvindo até agora, Senhor. Queremos abençoar eles com paz, com saúde, com proteção. E que a unção de Deus venha sobre cada um deles e que a partir de hoje eles não só recebam essa unção, como eles decidam aumentar cada dia mais essa unção, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe. Até o próximo domingo, em nome de Jesus.